Boa noite, dando continuidade na leitura do nosso livro. O espírito de intolerância não surgiu recentemente. Ele vive no ser humano desde o começo dos tempos e tem continuamente manchado a história do homem com mortes, guerras e uma série de males. Temos observado com frequência pessoas aparentemente cristãs, ou seja, que colocam os véus cristãos com a finalidade de mostrar ao mundo a sua fé, vivendo desgraçadamente, sempre buscando aqui e ali uma palavra que venha ao encontro dos seus interesses. São pessoas que têm visto os outros crescerem na fé e no conhecimento do Senhor Jesus, enquanto continuam estagnadas no desenvolvimento da sua crença. Isso acontece simplesmente porque não exercitam a lei do perdão, mas mantêm sentimento contencioso em seus corações contra alguém. É por isso que a fé delas não traz nenhum benefício para a sua vida cristã. Se tinha uma coisa que existia, que Deus, Jesus principalmente quando ele veio à Terra, foi para nos ensinar a não sermos intolerantes. Começando pelas pessoas com que ele já andava, né? Porque se fosse para escolher a dedo, ele não tinha andado com aquele pessoal. Mas ele já veio em contrapartida escolhendo pessoas que seriam olhadas às margens da sociedade como pessoas que, pelo amor de Deus, né? Mas ele já fez para começar nos ensinando essa lição. E esse livro aqui, nessa passagem, ele fala uma coisa muito forte sobre a intolerância, principalmente dentro da igreja. Quantas pessoas que você não conhece que estão dentro de cultos religiosos e elas batem o martelo que somente a fé delas, a religião delas é a correta e elas colocam em prova todas as outras. Elas não toleram. Esses dias para trás mesmo até gravei um vídeo falando sobre isso, sobre pessoas que elas se acham a última bolacha do pacotinho, só a religião dela que presta e a das outras vai tudo para o inferno, vai tudo queimar lá nas camadinhas do inferno. Enquanto ela vive uma vida, às vezes, pode até seguir dentro do padrão doutrinatório, ela ora, ela faz seus jejuns, mas em compensação a língua é maior do que, como se diz, o livro, qual que é o livro maior da Bíblia? Não sei, mas a língua dela é enorme, fofoqueira, atrevida, ardilosa, só fica esperando para falar mal dos outros, só fica esperando para condenar os outros, mas ela é perfeitinha, tudo para ela é maravilhoso. Ela não tolera certas coisas. Se ela vê uma pessoa dentro da igreja com comprimento de roupa que não é adequado ao padrão dela, se ela vê uma pessoa com esmalte vermelho, se ela vê uma pessoa com uma roupa, nossa, aquilo ali para ela já é o fim do mundo. Esses dias para trás aconteceu uma coisa muito engraçada na minha igreja, porque eu gosto muito de fazer fuxico, que é aqueles bordadinhos, vai costurando assim. E aí eu fui fazer um teste social mesmo, e vou continuar com esse teste. E eu levei uma vasilhinha com fuxico para dentro da igreja e comecei a ouvir o culto, ao invés de prestar atenção, olhando, eu ouvia. E fui costurando dentro da igreja. Quantas pessoas que não se incomodaram com o que eu estava fazendo e perguntaram, mas você está costurando dentro da igreja? Mas o que você está fazendo? E aí foi nessa hora que eu falo que aquela resposta ela veio do Espírito Santo. Eu virei para ele e falei assim, sim, eu estou costurando. Na verdade eu estou fuxicando, porque o nome do negócio é fuxico. Falei, eu estou fuxicando. Porque eu prefiro ficar fuxicando e ouvindo o culto do que enquanto eu estou aqui fuxicando, eu não estou prestando atenção nos outros, enchendo o saco, falando da vida dos outros, reparando nos outros. É lógico que a pessoa que recebeu essa resposta não saiu muito feliz. Aconteceu também em outro momento, como eu sou professora, eu estava passando por uma semana muito turbulenta de provas e tinha um encontro de jovens e eu não podia faltar a esse encontro de jovens porque eu era na época líder. E aí eu levei um bloco de provas, eu estava corrigindo as provas, eu estava escutando, mas parece que as pessoas elas não entendem que pessoas que têm múltiplas funções ou múltiplas habilidades, ela consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E eu conseguia simplesmente, existem pessoas que conseguem muito bem fazer 2, 3 coisas, e eu estava corrigindo prova e prestando atenção do culto. Teve a mãe de um jovem que ela ficou tão incomodada com o que eu estava fazendo, que ela teve o descaramento de virar para mim e falou assim, você está fazendo isso aqui dentro da igreja? Parecia que eu estava fazendo um crime, quando na verdade eu só estava corrigindo prova. E ela pegou e falou, você está fazendo isso aqui dentro da igreja? Não pode. Eu falei assim, pensei, meu Deus, em que parte da Bíblia está falando que eu não posso corrigir uma prova dentro da igreja? Que pecado tão mortal é esse? Será que eu vou lá para o último inferno, aquela camadinha que eu vou ficar tostada? Só porque eu estou corrigindo uma prova? E aquilo deixou ela tão chateada que quando eu pedi para uma das jovens segurar o bloco de prova, a menina entregou para o filho dela.
nossa, aquilo foi o fim do mundo. E ela ficou nervosa, chateada, brigou com os filhos dela simplesmente porque o menino estava segurando um bloco de provas que eu estava corrigindo. Então, quem começou pensando que eu ia falar sobre a intolerância no sentido de ética social do que vem acontecendo, eu estou trazendo isso à luz de dentro das igrejas mesmo. Quanta intolerância caminha dentro da igreja. Se as pessoas passassem a prestar mais atenção no culto, a ouvir muito mais o que está sendo colocado ali, o que está sendo exposto. Porque eu acho assim, a pessoa fala, mas se você tem que ver. Não, você tem que sentir. Se você está na rádio, você está ouvindo um hino, você não está vendo, você está escutando aquele hino e você consegue se alegrar sentindo a presença de Deus. Mas parece que tem pessoas que só está completo o culto dela se a pessoa prestar atenção no salto-agulha que ela está usando, e não somente no louvor ou no vestido caríssimo que ela comprou. Aí sim você está prestando um culto, porque você tem, para eles estar presente de corpo inteiro, é você prestar atenção em tudo da pessoa. A pessoa ela vai entoar um louvor, mas ela não está só entoando o louvor, ela está colocando a imagem dela ali à prova para as pessoas verem o quanto ela está bem vestida, o quanto a roupa dela é maravilhosa, é cara. Às vezes a pessoa vai lá dar uma palavra, ela vai com a Bíblia dessa grossura, nada contra quem gosta de carregar esse tipo de Bíblia, mas ela quer mostrar para todo mundo que ela tem aquele modelo de Bíblia. Quantas pessoas têm aí uma Bíblia toda surradinha? Quantas pessoas que estão carregando páginas de Bíblia? Porque lá no país delas, elas não podem nem ler a Bíblia direito. E eu te garanto que elas estão felizes. Então, para que eu sou obrigada a prestar atenção na grossura da sua Bíblia, no salto que você está usando, na roupa que você está usando? Então, as pessoas precisam trabalhar muito esse tipo de tolerar. Tolerar a vivência com o outro é muito difícil. Ser intolerante hoje é ir na contramão, como se diz, da regra. Por quê? Porque às vezes nem sempre a intolerância é tão ruim assim. Por quê? Porque existem pessoas que você perde a paciência com as outras. Conforme eu falei para vocês, eu estava corrigindo prova, eu estava fazendo fuxique, a pessoa, em vez de ela prestar atenção lá no público, ela estava mais prestando atenção em mim. Ou seja, a fé dela, então, o foco da fé dela não estava em Cristo, mas o que os outros fazem. E quantas pessoas que deixam de ir à igreja devido a outras pessoas que começam a falar, mas eu não gosto daquela igreja porque o povo repara demais em mim. E repara mesmo, a gente sabe que é verdade. Antigamente eu ficava feliz quando eu tentava evangelizar para uma pessoa, hoje eu fico com medo. E por que eu fico com medo? Porque eu sei em que cova de leões às vezes eu estou jogando uma pessoa nova convertida. Porque às vezes eu convido ela para ir para a minha igreja. Existem pessoas que você tem vergonha de convidar ela para a sua igreja. Por quê? Porque você sabe que ela não vai ser tolerada dentro da igreja. O comportamento dela não vai ser dado como certo aos olhos daquela pessoa. E você sabe muito bem que o mundo hoje caminha cada vez para o pior e é assim mesmo que funciona. Então, se você convive com isso, você sabe muito bem do que eu estou falando. E se você é de um tipo de pessoa que é intolerante, você provavelmente vai se ofender com metade do que ou com tudo que eu falei aqui até agora. Mas se isso aconteceu, como dizia o meu professor pastor Ubaldo, isso é bom, porque o desconforto gera mudança. E às vezes aquilo que você não tolera nos outros é uma coisa que você não gostaria de fazer. Porque quantas pessoas que não toleram vestimentas, comportamentos, no fundinho ele queria ser igual. E isso é o que dói mais na pessoa. Porque a nossa briga não é contra as potestades e demônios, mas a nossa briga é contra a nossa própria carne. E a nossa carne mais maldita chama língua. A nossa língua, ela é traiçoeira. Mas isso é assunto para outro tipo de leitura. Que você possa então refletir e amar o meu diário devido às minhas falas de hoje. E mais que o Senhor venha abençoar o seu dia, resplandecer a luz dele sobre você. E que você seja um pouquinho menos intolerante. Ou às vezes até um pouquinho mais. Porque dependendo, a intolerância até em certo ponto pode ser boa. Mas em doses maiores ela pode te matar. Pense nisso. E que Deus abençoe sua vida e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.